Convida, tá? Com muita alegria, adorando ao nome do Senhor. Queridos, estamos felizes, alegres, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para juntos meditarmos na sua bendita palavra. Me alegro com cada um de vocês que estão aqui nesta noite, cada um dos casais, amados, todos muito bem-vindos. Me alegro no Senhor, também em especial pela minha família, não é? Eu estava pensando ainda rapidamente ali, se Deus nos permitir vivermos até dezembro, 44 anos de matrimônio, 44 anos de caminhada, não é? Essa mulher é uma bênção, me aturar até aqui, irmão Renato, não é? 44 anos, e Deus nos tem abençoado, e também a grande alegria, né, de ter a nossa filha primogênita e o genro também aqui conosco. Queridos, Deus é maravilhoso, Ele prepara cada momento para cada um de nós, né? Além da filha biológica, né, também muitos filhos do coração. E, Paulo, quantos anos de casados? 25. Não, agora, Paulo, Jana, sim, de caminhada. A caminhada com Cristo agora, Paulo e Jana, 10. Me alegro por estes filhos do coração, né, com quem caminhamos desde que chegaram aqui conosco, desde os primeiros momentos, a primeira oração, né, e permita um detalhe, quando Paulo chegou e todas as preocupações, ele dizia, não dá mais. Falei, quem falou que não dá mais? Jesus é o Deus que conserta, que restaura. E aqui estão um dos casais líderes do nosso departamento, do nosso ministério. Queridos, me alegro no Senhor, porque Deus nos chamou para cuidar de casais, de vidas, de família. E isto alegra tremendamente o meu coração. Mas eu preciso ir para a palavra, é claro, e dentro daquilo que o Senhor nos deu, Davi, querido Davi, que alegria, Davi e a esposa também ali, né, estão conosco, jovens amados, com quem também caminhamos um pouquinho, né, Deus vos abençoe. Mas vamos para a palavra de Deus, livro do profeta Neemias, capítulo 4, versículo 14, livro do profeta Neemias, capítulo 4, o versículo 14, e eu vou pedir para vocês pelo menos 15 minutinhos a mais da vossa atenção, porque em 15 minutos que eu tenho, tecnicamente eu não consigo desenvolver um esboço de uma mensagem, né? Então eu preciso da atenção de vocês por mais 15 minutos do tempo normal, ok? Espero contar com a paciência de cada um de vocês. Neemias 4, verso 14 diz assim, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. A última parte, lembrai-vos do Senhor e lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Era uma palavra, era uma orientação, uma determinação que Neemias trazia para todo o povo de Israel. Talvez vocês já ouviram falar sobre esta palavra, eu já falei sobre ela e vou falar muitas vezes até que o Senhor me chame, porque eu entendo que esta palavra é de tremenda responsabilidade. Um dos louvores que foi cantado, que nós cantamos junto aqui, uma parte do louvor diz o seguinte, minha casa será um lugar de milagres e oração. Quando recebemos o convite, quando desafiados a trazer a palavra nesta noite, e é claro,
diante de tantas correrias e compromissos, me alegro no Senhor, mas hoje eu pude estar com vocês, porque outras vezes não foi possível, devido a tantos compromissos. E então nós pensamos: Senhor, o que Tu queres nos dizer? E o tema do nosso culto é nosso lar, nossa fortaleza. E eu gostaria que você pensasse comigo nesta noite, pelejando por sua casa. Lutando, pelejando por sua casa. Queridos, nós vivemos em um tempo em que os casais, em que as famílias não estão tolerando mais nada, ou quase nada. Na primeira luta, no primeiro confronto, na primeira batalha, no primeiro atrito, desistem, abandonam, vão embora. E eu posso dizer para vocês com muita liberdade e clareza que durante estes 44 anos de casados, o mais difícil de todos eles, pasmem, e eu digo isso com muita liberdade diante da minha esposa, o período mais difícil foi o primeiro ano. Como assim? Sim, o primeiro ano. Porque o mais difícil foi implantar, foi colocar tudo aquilo que eu queria, que eu visualizava, que eu sonhava para um lar e para uma família. Não é que ela não sonhasse, mas imagine, né? E meus velhos pais diziam o seguinte, não sei quantos aqui têm noção de um moinho de milho, de grãos. Alguém, quem tem noção? Menos de 50%. Para que um moinho consiga moer o milho ou cereais, outro grão, é preciso que haja uma pedra mais lisa, outra mais áspera. E aí há um ditado que se diz lá fora: duas pedras roliças, duas pedras brutas não moem farinha, não faz farinha. É preciso de uma pedra mais áspera e uma pedra mais lisa, mais apropriada. E nós éramos essas duas pedras ásperas, né? Nós éramos essas duas pedras ásperas. E aí no primeiro ano vieram todas as dificuldades. Mas uma rápida introdução, eu posso dizer para vocês com muita alegria, eu louvo a Deus pelo pastor, o líder que nós tivemos na época, quando éramos namorados e noivos, porque ele aplicou para nós um excelente curso pré-nupcial. Nos ensinou muitas coisas da palavra de Deus. Eu guardo e tenho comigo ainda a caderneta do estudo que fizemos, por 3 meses, e muitos textos bíblicos, muitos exemplos, muita caminhada. Um homem muito firme naquilo que ele ensinou, nos princípios da palavra. E entre tantas coisas boas que nós aprendemos era não terminar o dia, não terminar a noite, virados de costas um para o outro, sem trocar uma palavra. Nós aprendemos isto, e para praticar, foi fácil? Não. E eu confesso que naquele primeiro ano, muitas vezes, minha esposa não queria falar. E acredito que só a Palmira que não gosta de debater assuntos domésticos, né? Durante a caminhada, durante a jornada, durante o ministério de aconselhamento de gabinete, aconselhamento pastoral, a maioria dos casais que acompanhamos e que instruímos e que discipulamos, a mulher faz o quê? Se tranca, se emburra, né? Não vou falar, não quero falar. Mais ou menos assim, geralmente é. Espero não apanhar na saída do culto depois daqui, né? Aí está. Não é nada, deixa para lá. Não, o que foi? Não é nada. Está aí a palavra correta do Paulinho, né? Não é nada, não quer falar. Mas como nós desenvolvemos isso, eu dizia para ela, olha, eu sempre trabalhei longe, né? Morávamos lá no bairro São Miguel, trabalhando na Barra durante todos os meus primeiros anos. Eu dizia para ela, olha, eu posso dormir 1 hora ou 2 horas na noite,
mas nós não vamos dormir antes de conversarmos, alinharmos tudo e orarmos juntos. Não tem problema. Não, eu quero dormir. Você não vai dormir. Lamento em te dizer, você tem duas opções: conversar, debater o que aconteceu ou não dormir. Você não vai dormir, eu não vou dormir, eu vou levantar cedo para o trabalho, não é? Eu levantava às 5h30, 5:45 da manhã, todos os dias, mas foi assim a nossa determinação, porque a última coisa do dia, a conclusão do dia, para descansar, sempre foi o quê? Orar juntos. Conversar juntos. Eu posso dizer com muita alegria, liberdade para vocês, que isto foi e tem sido a salvação, o alinhamento do nosso casamento. Até hoje, nós não dormimos sem orarmos juntos, sem termos uma palavra de Deus juntos. Queridos, viemos para o texto aqui. Nas palavras deste homem de Deus, neste livro que falamos, neste versículo, disse aos nobres: não tenham medo, ou seja, não tenham medo dos inimigos. Tudo o que eles tinham, podemos dizer que estava em jogo. Tudo o que eles possuíam, o que era tudo isso que eles tinham, porque o profeta vai dizer: olha, não tenham medo deles, não fiquem apavorados. Primeiro lembre-se do Senhor, que é temível e grande. Mas ele disse o seguinte: olha, vocês precisam lutar, vocês precisam pelejar. Mas eu preciso pensar com vocês, e de uma forma muito rápida, eu preciso pensar que tudo que eles possuíam, tudo que a nação de Israel tinha, estava em jogo. O que é que estava em jogo? Tudo que eles tinham de mais precioso. Eles estavam correndo risco com as suas famílias, estavam correndo risco com as suas próprias vidas. Tudo estava prestes a ser destruído. E eu pergunto, quando nós olhamos no mundo geral, quando nós olhamos o que está hoje em jogo, os ensinamentos, o que estamos vendo no nosso dia a dia, o que está em risco senão a família? Existe algo que esteja em maior perigo do que a família? E eu não tenho tempo para entrar nestes detalhes. Mas o que acontece? Vamos ficar temerosos com medo? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque o fator medo, eu quero destacar aqui pelo menos 4 coisas que o medo vai nos trazer. Quando nós sentimos medo, a primeira coisa que vai acontecer, o medo, vai haver o bloqueio, vai bloquear a confiança e a dependência de Deus. Se eu sentir medo, se eu sentir este pânico, este pavor, este medo vai bloquear a minha confiança e a minha dependência de Deus. Então eu não posso ter medo. Se eu me sentir com medo, encurralado, eu vou ter o bloqueio da confiança e da dependência de Deus. Depois, se eu tiver medo, eu vou estar focando mais no inimigo do que no próprio Deus. Se eu focar no medo, se eu me fechar no medo, eu vou estar focado no inimigo. Israel tinha um enorme inimigo, tinha uma nação poderosa cercando eles, tinha uma ameaça de muitos povos. Eles tinham um inimigo forte e grande, tinham, mas eles não podiam focar, ter medo, porque daí o foco passaria para o inimigo, ao invés de ficarem focados em Deus, o Todo-Poderoso. Terceiro, o medo, ele cega e impede de vermos o Deus que nós temos. O medo, quando nós desenvolvemos e damos lugar e espaço para o medo, vai impedir que eu contemple a grandeza, o poder deste Deus. Por isso eu não posso ter medo.
Ah, mas não posso ter medo. Ah, mas isso, pastor, mas é porque tu não sabe. Eu sei tudo que você pode ter passado, porque por muitas coisas eu passei. Ao longo desses mais de 40 anos, por muitas coisas nós passamos. Houve momentos de preocupação? Sim, houve, claro que houve. Houve momentos de dificuldades, de lutas, houve. Problemas financeiros, houveram. Problemas de doença, houveram. Tudo isso aconteceu. Correrias, marcas, tudo isso aconteceu. No entanto, sempre a nossa confiança e dependência, o nosso foco em Deus o Todo-Poderoso. Sempre. O nosso foco, eu preciso olhar, eu preciso depender exclusivamente de Deus. E o quarto ponto que quero anotar aqui, do fator medo. O medo faz você perder a batalha por antecipação. O medo faz você perder a batalha por antecipação. Você está me entendendo? O medo faz você desistir antes de lutar. O medo faz você desistir antes de enfrentar o inimigo. Ah, pastor, mas é porque você não sabe das lutas e dos problemas. Sim, eu não sei, eu não estou preocupado, me permitam, com todo respeito, eu não estou preocupado com o tamanho do teu problema. Porque para mim, o que me importa é o tamanho do grande Deus que eu sirvo e prego. O que me interessa, queridos, é o Deus que quando os homens dizem não adianta mais, Ele entra e resolve o problema. Este é o problema, a grande diferença. A grande diferença, e é claro, é uma questão deles. Se algum dia quiser contar, compartilhar, não quero de forma alguma entrar no detalhe, queridos filhos. Mas eles chegaram para mim há 10 anos atrás e disseram, Paulo disse para mim, pastor, não adianta, o nosso caso não adianta, não tem solução. E eu disse, não concordo, não aceito. Porque o Deus que eu sirvo e prego é um Deus de transformação. Deus salvou, Deus transformou, e eles têm ajudado muitos outros casais. Não é para a glória deles não, mas muitos casais já foram ajudados e abençoados por eles. Porque Jesus entrou no lugar certo, no coração certo, porque quando parecia não ter solução, quando parecia não adiantar mais, aí entrou Jesus. Aí a presença de Deus, aí o milagre aconteceu, a restauração, e quem caminhou junto, quem ouviu, quem trabalhou durante algum período, ouviu as histórias, o acompanhamento, mas sempre mostrando a solução no grande Deus. O problema era grande? Claro que era. O problema era sério, e tantos outros. Problemas eram grandes? Eram. Mas, queridos, o foco não é o problema, o foco é quem é o meu Deus. Aleluia. O foco precisa estar no Deus da Bíblia, o Deus que eu sirvo. O Deus que tem sustentado a minha vida, a minha esposa, o meu casamento. O Deus que tem sustentado a minha família. O Deus que eu vi agir na vida do meu filho caçula, com 6 meses de vida, quando os médicos diziam, não temos o que fazer, não temos, e aí as estatísticas, os resultados eram os piores. E eu pude entregá-lo nas mãos de Deus, e hoje eu tenho ele com seus mais de 30 e tantos anos, né? Quase 30 e todos, servindo a Deus de uma forma sadia e perfeita, porque Deus é Deus. Eu não olhei para o problema, eu não olhei para o diagnóstico dos médicos, eu não olhei para o que os homens me disseram, porque o que os homens me disseram era tenebroso, claro que era. Muitas paradas cardíacas, muitas paradas de fazer massagem em um bebê de 6 meses de idade. Qual pai que não se apavora, qual mãe que não entra em desespero? E assim eu encontrei a minha esposa no hospital. Mas eu tinha algo uma arma tremendamente poderosa. E eu pude colocar a mão naquela cabeça, aquela cabecinha já raspada, cheio de aparelhos. Era quase que um aparelho elétrico aquele menino. Da cabeça aos pés era aparelho grudado por todo o corpo. Mas eu disse, Senhor, está nas tuas mãos. E eu quero, o Senhor me deu ele perfeito.
E eu disse: Senhor, se o Senhor quer levar, ele é teu. Eu já dediquei ele a ti antes de ele nascer. Mas se o Senhor me devolver, eu quero ele são, perfeito como o Senhor me deu ele. Porque os médicos, se ele viver, se porventura não morrer, ele vai ter isso, uma relação quilométrica. E eu falei: não aceito. O Deus que eu sirvo é muito maior que este problema. É muito maior que esta batalha, é muito maior que este problema que eu estou enfrentando, por isso eu não posso ter medo. Depois, vem a palavra do profeta Neemias, trazendo encorajamento. Ele diz para o povo: não os temais. Esta não é apenas uma palavra de ordem, não era uma palavra de ordem para o povo sentir empolgado, não. Era uma palavra de extremo encorajamento. O medo é uma arma poderosa para paralisar a nossa ação. Querido, se eu ficar medroso, temeroso, é a grande arma que Satanás tem para nos atingir, nos alcançar. Como é que foi a batalha lá entre Davi e o gigante Golias? O que aquele grande homem se apresenta? Ele desdenhado, debochando de Davi. Davi poderia ter medo? Não sei, não creio que Davi tivesse medo. Eu não creio que Davi tinha algum medo do gigante, não. Porque quando ele olhou para o gigante, o foco não estava no gigante. A confiança, a dependência estava no Deus Todo-Poderoso. Eu não sei que gigante se tem colocado diante de você. Eu não sei qual o gigante que você enfrenta no teu lar, na tua casa. Eu não sei qual o gigante que você enfrenta no teu dia a dia. Mas eu estou aqui para te dizer nesta noite: há um Deus para pelejar as tuas batalhas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há um Deus para lutar as tuas guerras, fortalecer o teu casamento, a tua família, a tua casa. Mas para isso você precisa ter ânimo, coragem, determinação. Para que a obra de Deus pudesse prosseguir, para que a restauração dos muros pudessem continuar, eles precisavam ser corajosos. Eles precisavam esperar em Deus e superar todas as ameaças do inimigo. Queridos, o mundo, o sistema ameaça a família. Sabemos perfeitamente disso, e eu não tenho tempo para entrar em tantas coisas boas que queria compartilhar com vocês. O sistema tenta alcançar, atingir a família, mas eu não tenho que temer ao sistema. Eu tenho que confiar e crer no poder do grande Deus e aplicar para minha família os valores da palavra de Deus. Porque se eu colocar na mente e no coração deles os valores da palavra de Deus, eles vão permanecer durante todos os dias de sua vida. É a palavra do Senhor que me garante isso. Por isso, Neemias, ele aponta para uma solução do medo. Qual era a solução para este medo que o povo estava? A solução estava na sua fé em Deus. Ele disse assim para eles: lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Queridos, a palavra grande e terrível aqui, que o profeta vai nos dizer, não significa que Deus é alguém assustador, não. Não se trata de um Deus assustador, este Deus terrível, nada disso. Não era um Deus assustador, não era um Deus tirano, não, de forma alguma, muito pelo contrário, mas sim um Deus que é digno de respeito, de reverência, um Deus que peleja, um Deus que é majestoso, um Deus que é onipotente. Neemias está essencialmente dizendo: não fiquem olhando para o tamanho de seus inimigos, olhem para o tamanho do seu Deus. Amém? Não olhe para o tamanho do teu problema, não olhe para a tua dificuldade, isso é minúsculo, é insignificante diante da grandeza do nosso Deus em transformar o problema. Aleluia! É insignificante, queridos, porque basta uma palavra do Senhor, tudo muda, tudo se transforma.
a luta e o propósito. Depois de orientá-los a confiarem, a dependerem única e exclusivamente de Deus, o profeta Neemias lhes encoraja a pelejar. Ele vai dizer: pelejai, isto é, luta, avança. A ação de peleja é o próximo passo. De que maneira? De que maneira eles precisavam lutar? Com uma fé não passiva. Não adiantaria eles confiar, eles dizer que tinham fé, mas ficarmos encurralados, temidos, temerosos. Eles precisavam de avançar. Eles precisavam continuar com a obra que estavam de restauração dos muros da cidade. Eles tinham uma obra, eles tinham um trabalho, eles tinham um desafio, e eles não podiam parar. Querido, você tem uma família, você está em uma construção. Nós estamos em uma construção. Pastor, você já terminou sua construção aos 44 anos? Não, continua. Claro que agora em fase de acabamento, né? Agora em fase de acabamento. Né? Depois de todos estes anos, mas continua em construção. Queridos, e um detalhe importante que aqui eu estou pensando, né? Não tinha pensado nisso. A construção traz o quê? Traz alguns ruídos, às vezes ruim, né? Não traz. A construção não tem poeira. Qual a construção que não faz isso, né? Qual a construção que não tem uns barulhos meio que não gostaríamos, mas são necessários? São necessários para o ajuste, para o bom andamento, para a boa construção. Tudo isso faz parte. Israel não podiam parar com a sua construção, eles precisavam de avançar. Continuando, queridos. Mas por que eles deviam lutar? Por qual razão? Qual motivo? Neemias não lhes dá apenas um motivo, não, mas ele concede alguns motivos, vários motivos, todos relacionados ao que eles mais valorizavam, relacionado à sua família, primeiro, aos seus irmãos. Pelejai pelos vossos irmãos, isto é, comunidade israelita, comunidade israelense. Como nação de Israel, eles tinham que lutar pela sua nação, mas não para aí, mas também pelos seus filhos. Precisavam lutar, pelejar pelas suas filhas, precisavam lutar, pelejar pela sua mulher, precisavam lutar, pelejar pela sua casa. Queridos, nós estamos vivendo em um período que o que menos as pessoas querem é lutar por suas famílias. Estou errado? Estou errado, irmãos? O que menos as pessoas querem é lutar por suas famílias. As pessoas, muitos lá fora, já casam pensando: caso não deu certo, vou tomar meu rumo. Autoindependência. O movimento feminista veio trazer isto também. Não estou dizendo que mulher é escrava de forma alguma, não me interpretem errado. Mas um dos sistemas, uma das pregações, vamos dizer assim, do movimento feminista é: não está bem, separa, vai embora, toma outro rumo. Consequentemente, os homens têm vivido da mesma forma. Não há tempo de lutar e pelejar pela família. É mais fácil uma nova aventura, é mais fácil quebrar a cara lá fora do que lutar e pelejar pela sua família. É mais fácil desistir no começo ou no meio da luta do que continuar lutando por ela a vida toda. Com isto, o profeta nos lembra que a luta não era por algo abstrato. Não era por algo que eles não enxergavam, que eles não viam. Não era por algo que não lhes pertencia. Não era por algo que não tinha muito valor. Muito pelo contrário. Era uma luta por algo que mais lhe era interessante. Era uma luta pelo que eles tinham de mais
precioso, a família. A orientação de Jeremias é para que eles lutassem por suas famílias. Lutai pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa. Queridos, existe alguma coisa que nos chame mais atenção, que nos traga maior responsabilidade do que lutarmos pela nossa família? Qual o homem de sã consciência que não luta desesperadamente pela sua família? Eu costumo dizer e pensar, né, já disse isso algumas vezes, de repente, se alguém tentar me afrontar, eu vou procurar correr, disparar se eu estiver sozinho. Talvez a minha pessoa é disparar, até porque não tenho tamanho para enfrentar. Mas não mexam com a minha família. Não toquem na minha família. E muito eu pedi a Deus por isso. Não pisem em cima da minha família, porque daí não vai prestar. Aí não vai dar certo. Por quê? Porque lutamos pela nossa família. Porque a minha preocupação sempre, desde quando casei, desde antes de casar, como proteger, como cuidar, como zelar desta família. Como zelar, como eu vou proteger. E o desafio da nação de Israel era exatamente isto. Pelejem, lutem pela vossa família, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, pela vossa casa. Eles tinham, a nação de Israel tinha a sua maior preciosidade em jogo. Ou eles lutavam, combatiam o inimigo para defender a sua família, ou eles perderiam tudo. Queridos, no mundo que nós estamos vivendo, nos ensinamentos e mais ensinamentos, ou lutamos, guerreamos, pelejamos, mantemos, conservemos a nossa família, ou corremos o risco de perdê-la amanhã. É a realidade, é os fatos que nos envolvem, porque os ensinamentos lá fora são os piores do mundo. São os piores do mundo. E a nação de Israel tinha algo muito importante. Mas, queridos, eu preciso já ir para o final, quando não estou nem na metade do que eu tenho para compartilhar com vocês. Mas eu preciso avançar para o final. Da mesma maneira, da mesma forma, no mesmo sentido, as nossas vidas, a nossa luta, o nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana, a nossa vida diária, ela precisa de lutarmos tendo um propósito. Lutar tendo uma finalidade. Lutar com um propósito específico. Precisamos de trabalhar? Claro que sim. Precisamos de estudar? Sim, é claro. Precisamos nos esforçar, não apenas por nós mesmos, mas lutar, pelejar por aqueles que mais nós amamos, que é a nossa família. Lutar, pelejar com todas as nossas forças. Mas o grande problema, que no mundo espiritual, para que com as nossas famílias, nós enfrentamos inimigos que nós não os enxergamos. Eis aí o grande desafio. O grande problema está neste ponto aqui. Porque a nossa luta, a nossa peleja, ela não é com inimigos visíveis, assim como Israel tinha. Israel tinha um inimigo cercando. Nós temos muitos inimigos ao nosso derredor, que nós não enxergamos, que eles lutam com suas estratégias. E quem são eles? Os principados, potestades, malignas, que lutam de diversas maneiras, tentando destruir, tentando prejudicar a família, tentando destruir aquilo que nos é mais precioso. O que precisamos fazer? Não temer estes inimigos. Não temer estes inimigos, mas enfrentá-los. Enfrentá-los de frente, com as armas que Paulo fala na sua carta aos Éfeso, ou a igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10 até o versículo 19, há um texto extraordinário, e eu não tenho tempo de ler, mas que os leitores da Bíblia conhecem, dizendo que a nossa luta,
ela não é contra carne e sangue. Ele começa o verso dizendo: quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Ele é contra principado, é contra potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Para isto, para estar fortalecido, eu preciso de um revestimento. E este revestimento, Paulo vai continuar nos dizendo, do verso 14 até o 19, quando ele nos ensina a tomar toda esta proteção, cingir os lombos, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para destruir o inimigo. Isto trazendo para os nossos dias. A palavra de Deus, como a espada para destruir o inimigo, deve ser a arma de peleja todas as noites, todos os dias, na nossa casa, na nossa família, a cada dia, a cada manhã ou a cada noite, cada um encaixa como achar melhor, mas poder ler a palavra e orar em família, meus irmãos. Não existe arma mais poderosa para destruir as fortalezas do inimigo do que a palavra de Deus e a oração. Não existe, é experiência própria. É experiência própria de 40 anos mais. Experiência de momentos que parecia não vai ter solução. Mas a palavra de Deus traz o conserto. A palavra de Deus traz o refrigério. A palavra de Deus traz aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus traz tudo que nós necessitamos. Depois, já estou na conclusão aqui. Para que possamos lutar e vencer, é indispensável que eu mantenha o propósito. Qual o propósito desta batalha? Qual o propósito desta luta? Qual o propósito desta guerra que eu enfrento e que todos nós enfrentamos constantemente? Está no ensinamento que Deus deu à nação de Israel, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 4 até o versículo 10. Deuteronômio 6, 4 a 10, ali a palavra do próprio Deus estava dizendo para a nação de Israel: primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Estas palavras, quais palavras? Palavra de Deus, que hoje eu te ordeno, vão estar no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos. E delas tu falarás andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Olha que coisa preciosa, que coisa extraordinária, meus irmãos. Inculcar a palavra de Deus no coração, na mente dos nossos filhos, é responsabilidade nossa. Como é que eu vou pelejar pela minha família? Como é que eu vou lutar pela minha família? Combatendo as hostes infernais do maligno. Orando e abençoando a vida deles. Orando e abençoando, repreendendo todo o mal. Quantas vezes, né? Meus filhos nunca souberam disso, mas quantas vezes eles dormindo, eu podia entrar no quarto e abençoar eles dormindo tranquilamente, e lá eu orava e dizia: eu não aceito nunca, jamais, perder os meus filhos para o mundo. E eu combatia o reino das trevas, dizendo: em nome de Jesus, que a mente e o coração dos meus filhos sejam guardados. É a minha luta e a minha peleja, é o meu combate no mundo espiritual, para que o inferno ouça e recuem. Por quê? Porque eu creio no Deus da minha salvação. E porque eu tenho um grande Deus, a minha obrigação é lutar pela minha família. Estão casados, têm o lar deles, a família deles. Vocês acham que eu desisti de orar por eles? Não. Todos os dias a luta continua. Todos os dias a batalha continua. Por quê? Porque esta batalha é no mundo espiritual. E enquanto eu viver, meus irmãos, até o último dia, o último momento da minha vida, eu hei de lutar pela minha família. Eu hei de lutar no mundo espiritual. Eu hei de combater as trevas e dizer para o príncipe das trevas: eu não temo ao diabo, eu temo a Deus e eu resisto ao diabo, e a minha família não será tocada em nome de Jesus. Eu
transmiti para minha família a palavra de Deus. Eu não apenas os trouxe para a igreja, eu levei valores para dentro de casa. E eu costumo dizer, eu seria o pastor mais frustrado se os meus filhos não seguissem a fé em Jesus. Já ouvi alguns líderes: eu me dediquei à igreja e perdi meus filhos. Com todo respeito aos que fizeram isso, ele foi um incompetente, ele foi um fracassado. Não estou criticando A ou B, o colega, não, mas estou dizendo com todas as letras. Porque se eu não evangelizar, se eu não viver o evangelho na minha casa, se eu não tiver a minha casa como a primeira igreja, de que me adianta pregar em um púlpito como hoje? De que me adianta? O que eu faria? Eu teria coragem de dizer para vocês: façam isto, se eu não fiz? Não estou me orgulhando, nada disso. Estou dizendo uma verdade da palavra. Queridos, a minha primeira igreja é o meu lar. A tua primeira igreja, a tua primeira congregação é a tua casa. É você e a tua esposa, é você e o teu marido, é vocês e os vossos filhos. Esta é a primeira igreja, aonde a palavra deve ser lida diariamente, aonde a oração deve ser uma prática entre os familiares. É a primeira igreja, porque quando isto acontecer, nós vamos chegar no culto, vamos chegar na igreja com motivos de gratidão, com motivos de exaltação ao nome do Senhor. Neemias, a história de Neemias, ela nos ensina grandes lições, lições atemporais. Ou seja, não é para aquela época, não é para aquele período, não é para aquele tempo, não. As lições que nos traz o profeta são lições tremendas, atemporais, ou seja, encare seus medos com fé. Assim como o povo de Israel, nós também enfrentamos inimigos que também tentam nos paralisar com o medo. Não olhe para o medo, olhe para Deus. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o grande Deus que você serve. Lute por um propósito. Qual o propósito fundamental? A tua família salva por Cristo Jesus. Amém? Luta pela tua família, reconstrói, levanta muros. Pastor, eu preciso levantar muros e brindar a minha família. Não é muros para brindá-los, mas é muro de segurança, é muros de proteção, é muros de valores da palavra. É muros que vão guardar a mente e o coração dos nossos filhos, quando entrarem no ensino médio, quando entrarem nas universidades, a palavra vai guardar e proteger a mente e o coração deles. Lute por este propósito, lute por sua família. É fácil? Não, claro que não é fácil, mas lute, levante muros, ou seja, dê proteção por seus propósitos. Lute por sua família, lute por cada um deles, para que sejam salvos e sejam transmissores da bendita palavra de Deus. Assentados como estão, curve sua cabeça. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por valores preciosos da tua palavra. Que o teu Santo Espírito continue a trabalhar em nossos corações e mentes. Somos dependentes de ti, Senhor, a cada dia. Espírito Santo de Deus, continua a trabalhar, Senhor, em cada lar, em cada família. Que os valores da tua palavra, Senhor, sejam levados muito a sério. Que a tua graça, que a tua presença, o teu poder continue guardando cada lar aqui nesta noite, cada família. Senhor, protege, Senhor, dá sabedoria para cada casal aqui nesta noite, para que possam levantar muros de proteção, muros de segurança para os seus filhos, muros de segurança para as suas esposas, muros de segurança para os seus esposos, muros de segurança na sua casa. Senhor, que toda a arma das trevas, que toda a arma do inferno caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. E que cada família, que cada casal aqui nesta noite seja abençoado com a tua palavra, seja abençoada pelo teu Espírito Santo. Guarda mentes e corações, em Cristo Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Muito obrigado, Deus vos abençoe.